Guarde esta informação, porque ela será de grande valia para compreendermos esse trecho que estudaremos nessa manhã, e também para a compreensão do próximo sermão. Porque quando entrarmos lá no capítulo 2, nós veremos como de maneira poderosa nossa redenção foi aplicada em nós. Veremos como de maneira poderosa Deus reverteu a nossa condição. O primeiro versículo do capítulo 2, nós somos descritos ali como mortos espiritualmente. Lá no finalzinho do versículo 3, é nos dito que nós somos por natureza merecedores da ira de Deus. Essa era a nossa condição. E Deus, de maneira poderosa, reverteu a nossa condição. Mas guarde essa informação. Deus atuou em nós com poderosa força. Com poderoso poder. Me perdoe a redundância. Paulo é redundante aqui. Mas que poder é esse? Será que nós encontramos na palavra de Deus algum exemplo desse poder que Paulo deseja que venhamos a conhecer? Sim. O próprio contexto nos mostra isso. Dos versículos 20 ao 23, Paulo nos oferece o exemplo supremo da operação do poder de Deus. Veja o que Paulo diz. Esse poder, ele exerceu em Cristo. Olha o poder que Paulo quer que venhamos a compreender, a entender, a absorver. É esse poder que Deus exerceu em Cristo. Quando? Quando o ressuscitou dos mortos. O texto continua. É o mesmo poder que fez Cristo assentar-se à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. É o mesmo poder que colocou Cristo acima de todo governo e autoridade. É o mesmo poder que deu a Cristo o poder e domínio. É o mesmo poder que deu a Cristo um nome que é acima de todo nome. O nome que não é apenas somente dessa era, mas também da era que há de vir. É o poder que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o designou como cabeça de todas as coisas. Esse é o poder que Paulo quer que venhamos a compreender. Esse é o exemplo maior da operação do poder de Deus. Então, de forma objetiva, Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados para que conheçamos o poder de Deus. Que poder é esse? O poder que foi exercido em Cristo quando ele ressuscitou dentre os mortos e o poder que elevou a Cristo à mais alta posição. Para que o supremo propósito de Deus na nossa eleição fosse alcançado, foi necessário o emprego de um grandioso poder. Para reverter, então, a nossa condição diante de Deus, foi necessário um poder não menor que o poder que foi exercido em Cristo, quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Nós encontramos, então, na ressurreição do nosso Senhor, uma demonstração do poder de Deus. Mas o Cauã pode se perguntar aqui, né? Mas o que é de especial na ressurreição de Jesus, visto que encontramos na Bíblia vários relatos de ressurreições? No Antigo Testamento temos a história daquele jovem que foi jogado, né, depois da morte, nos ossos de Eliseu, caiu nos ossos, bateu, voltou à vida. No Novo Testamento nós temos alguns exemplos. Por exemplo, Paulo estava pregando e um jovem sentado na janela cochilou. Cuidado, hein? Não dorme ninguém aqui não, hein? Ele cochilou, caiu, morreu. Paulo ora e ele volta à vida. Nós temos também o exemplo de Lázaro, que ficou no túmulo por 4 dias. A diferença é que essas personagens que mencionei ressuscitaram para mais tarde experimentarem a morte novamente. Nesses casos foi apenas o adiamento de algo que é inevitável a todos nós, a morte. Eles voltaram à vida e continuaram com a mesma corruptibilidade, com a mesma mortalidade, com a mesma natureza caída. Nada havia mudado. Apenas a morte foi adiada. Porém, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição dele, foi diferente. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, é nos dito que ele foi ressuscitado com poder e glória e foi as primícias da ressurreição. Sabe o que isso significa? Quando você plantava naquela época, você plantou uvas, aí você colhia as primícias, os primeiros frutos você experimentava. Se estivesse docinho, isso significaria que toda a plantação, toda a sua colheita seria doce. Ou seja, as primícias eram então o modelo, o parâmetro. Cristo então é o parâmetro, é o modelo daquilo que um dia seremos. Um dia teremos os nossos corpos transformados à semelhança do corpo do nosso Senhor. E quando isso acontecer, seremos para sempre livres dessa maldita natureza que nos arrasta para o pecado. Então, quando você se sentir fraco, desanimado, com vontade de desistir, lembre-se que um dia você alcançará a vitória sobre o pecado. Olhe para esse alvo. Lembre-se do que está escrito nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram ou daqueles que morreram. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico. A ressurreição de Cristo é um dos pilares da fé cristã. Sei que geralmente os cristãos enfatizam mais a morte do nosso Senhor, mas quero apresentar a vocês as razões pelas quais essa doutrina é fundamental para o cristianismo. De forma que, se você negar a ressurreição, você está negando a sua fé em Cristo e você já não é mais um cristão. A doutrina da ressurreição é tão importante e central para o cristianismo que os céticos e os ateus lutam para negarem essa doutrina. A única maneira de você destruir o cristianismo não é perseguindo os cristãos. Já tentaram isso lá no 3º, 4º século. Quanto mais matava cristão, mais eles proliferavam. Por isso é nos dito que os cristãos são as sementes. Você mata, cresce mais. Então não é perseguindo, não é matando, não é cerceando as nossas liberdades. Existe uma única maneira de você acabar com o cristianismo. É você provar que a ressurreição foi uma fraude. É a única maneira. E se você não quer crer em Cristo por achar o cristianismo uma historinha para boi dormir, então se aventure a provar que a ressurreição foi uma farsa. Se aventure. E se porventura você conseguir provar que a ressurreição é uma farsa, eu abandono a minha fé hoje. E eu conclamo todos a abandonarem a fé, porque, segundo o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão, a nossa fé é inútil. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Se você conseguir, então eu abandono a minha fé. Muitos tentaram ao longo da história. Muitos. E todos fracassaram. Certa feita, o agnóstico Frank Morrison, que foi um grande jornalista, um ateu, ele se dispôs a escrever sobre a farsa da ressurreição. Esse era o objetivo dele. Começou a investigar, a estudar. E depois de investigar muito, ele acabou sendo convencido de que a ressurreição de fato havia ocorrido. E ele se tornou um cristão. Como consequência disso, o Frank Morrison acabou por escrever um dos melhores tratados acerca da ressurreição de Cristo. Ele nos legou o famoso livro Quem Removeu a Pedra. Esse é o nome do livro. E Morrison relatou assim a sua mudança. Estes estudos, de certa forma, são tão inusitados e provocantes que o escritor pensa ser desejável declarar de forma sucinta como o livro veio a tomar a forma atual. Ele mudou, né? Ele ia escrever um livro e acabou escrevendo outro. De certa forma, não poderia ter tomado outra, porque é essencialmente uma confissão. Ele está confessando a fé dele. É a história íntima de um homem que se pôs a caminho para escrever um tipo de livro e se achou compelido pela força das circunstâncias a escrever outro livro.
O Morrison, ao pesquisar sobre a história lá do primeiro século, a história de Jesus Cristo, ele descobriu que Jesus foi sepultado publicamente na sexta-feira, mas que no domingo pela manhã o corpo de Cristo havia desaparecido. Primeiramente, ele chegou à conclusão que todos os ateus chegam. Alguém roubou o corpo de Cristo. Não foi ressurreição. Alguém roubou o corpo de Cristo. Em suas pesquisas, então, ele chegou a 3 grupos que poderiam ter roubado o corpo de Jesus: os romanos, os judeus e os discípulos. Os prováveis suspeitos. Só eles. Romanos, judeus e discípulos. Acerca dos romanos, ele já descartou logo de cara essa possibilidade. Por quê? Porque o romano ia roubar o corpo de Cristo. Até porque a pedra do sepulcro foi selada com o selo romano. E se alguém violasse aquele selo, mesmo que não fosse os soldados romanos, vamos lá, se alguém desse umas pancadas nos soldados romanos, lá fosse o herói, derrubasse os soldados romanos, rompesse as pedras. Aqueles soldados, mesmo que eles não tenham roubado o corpo de Cristo, eles morreriam, porque eles não foram competentes para guardar o corpo de Cristo. Então, se o soldado romano roubasse o corpo de Cristo, ele estaria assinando a sua sentença de morte. E não havia nenhuma razão, nenhuma motivação para o soldado romano roubar o corpo de Cristo. Então, o Dr. Morrison descartou essa possibilidade. Acerca dos judeus, Dr. Morrison percebeu que não havia nenhuma razão para eles roubarem o corpo de Cristo também. Por quê? Porque os discípulos estavam proclamando, Jesus também proclamando, que haveria ressurreição. Tanto é verdade que lá em Mateus capítulo 27, os próprios judeus solicitaram aos romanos que colocassem os guardas para vigiar, porque eles temiam que os discípulos roubassem o corpo de Cristo e proclamassem a ressurreição. Então, se um judeu roubasse o corpo de Cristo, ele estaria, na verdade, proclamando a ressurreição de Cristo. Seria um tiro no pé? Então, o Dr. Morrison descartou essa possibilidade e chegou onde ele queria. Dr. Morrison, então, apontou para a última classe de suspeitos, os discípulos. Os discípulos tinham todas as razões para roubar o corpo de Cristo. Eles poderiam roubar o corpo de Cristo, esconder o corpo e anunciar a ressurreição. E aí a doutrina deles passaria a ser uma doutrina verdadeira. A doutrina da ressurreição. Então, eles tinham todas as razões para roubar o corpo de Cristo. Mas o Dr. Morrison começou a pensar um pouco nas suas pesquisas acerca da vida dos discípulos após a ressurreição. Eu quero pensar com você acerca dessa possibilidade. Supondo que o Davi e o Jonas fossem um dos discípulos de Jesus. E ele, junto com os demais discípulos, arquitetaram o plano para roubar o corpo de Jesus. Aí o Jonas pediu para o grandão, né, que é o Leandro, discípulo mais forte, provocar o soldado romano e sair correndo. O soldado romano saiu correndo atrás deles. Então, Jonas e os demais, Davi, foram lá, roubaram o corpo de Cristo. Esconderam, fecharam, conseguiram fingir o lacre lá e tal. Conseguiram disfarçar bem. O soldado romano não conseguiu pegar o Leandro, atleta, né? Não conseguiu pegar e voltou tudo à normalidade. De repente, é anunciado que o corpo de Cristo sumiu porque ele ressuscitou. Só que até aí, a farsa de vocês está tudo bem. Está ocorrendo perfeitamente. Todos estão até mesmo acreditando que Jesus ressuscitou. Até que uma terrível perseguição irrompe lá no Império Romano. Em todo o Império Romano. Agora, os cristãos começam a ser perseguidos. Aqueles que anunciam a ressurreição de Cristo passam a ser perseguidos. E agora, Davi, Jonas, Leandro e Cauã foram pegos também. Estão diante da maior autoridade romana. Se eles não negarem a ressurreição de Cristo, morrerão. Se eles negarem, continuarão vivos. Eu pergunto, vocês morreriam por causa de uma mentira? Ninguém faria isso. Não, eu roubei o corpo. Não, deixa vivo, por favor. O corpo está em tal lugar. Ninguém morreria por uma mentira. A Bíblia nos relata que Jesus apareceu a muitas pessoas. Em uma única ocasião, ele apareceu a mais de 500.
Muitas pessoas viram Cristo ressurreto. E são as mesmas pessoas que mais tarde foram perseguidas por causa dessa doutrina. E eles não negaram, mantiveram firmes, porque eles entenderam que aquilo é uma verdade. Então o Dr. Morrison chegou à conclusão que os discípulos não tinham nenhuma razão para roubar o corpo de Cristo, porque de fato eles criam na ressurreição. E se eles tivessem roubado o corpo de Cristo por não terem acreditado nas palavras de Jesus, não faria o menor sentido eles permanecerem firmes até o fim. Porque morreriam por uma mentira. É muito fácil desmentir o cristianismo. Era muito fácil desmentir o cristianismo naqueles dias. Bastava apresentar o corpo de Cristo. E o cristianismo cairia como uma fruta podre. Mas isso nunca ocorreu. Pois diferente do túmulo dos grandes líderes, como Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, o túmulo de Jesus está vazio até os dias de hoje. Porque ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem em pé juntos, ou caem juntos. Se você conseguir provar que a ressurreição foi uma fraude, acabou o cristianismo. Essa doutrina é tão fundamental para o cristianismo que Paulo tratou dela de forma extensa lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali encontramos 58 versículos tratando acerca dessa doutrina, a ressurreição. É óbvio que eu não vou ler todo esse capítulo, mas fica como tarefa para vocês. Eu vou ler alguns. Do versículo 12 ao 19 de 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o que Paulo diz aqui acerca da ressurreição. Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, a minha pregação aqui hoje é inútil. A pregação que vocês fazem do evangelho aí para os seus amigos na fábrica é inútil. E Paulo prossegue. Como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Nossa fé é inútil. Paulo prossegue. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nós somos falsas testemunhas se a ressurreição não ocorreu, porque nós afirmamos que Deus ressuscitou o Cristo dos mortos, e é mentira. Então somos falsas testemunhas. E no Antigo Testamento, a pena para uma falsa testemunha era muito severa. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em pecados. Ou seja, não há esperança para nós. Talvez você está pensando assim, não, peraí, mas meus pecados, eles foram lançados na cruz. É na cruz que Cristo pagou pelos meus pecados. É verdade. Mas nós vamos ver como a doutrina da ressurreição, ela autentica a morte de Cristo na cruz. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, estamos ainda em pecados. Paulo continua dizendo, neste caso, também os que dormiram, é um eufemismo para quem morreu, né? Também os que morreram em Cristo estão perdidos. Todos estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Nesses versos, Paulo afirma que se a ressurreição não existe, então a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Consegue perceber a importância dessa doutrina para nós? Sei que nós enfatizamos muito a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo, a expiação e a ressurreição de Cristo são duas doutrinas que se complementam. Por que essa doutrina é tão importante para o cristianismo? Por quê?
Primeiro, porque a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. A doutrina da ressurreição assegura a nossa regeneração. Veja como o apóstolo Pedro cita explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa regeneração. Veja a associação que Pedro faz. Regeneração com ressurreição. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Preste atenção. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo ressuscitou com uma nova qualidade de vida, a vida ressurreta. Na ressurreição de Cristo, o seu corpo e espírito foram perfeitamente adequados. Também na ressurreição, Jesus obteve para nós uma nova vida semelhante à dele. É verdade que quando nós fomos regenerados, nós não recebemos ainda a plenitude desta vida nova, pois os nossos corpos permanecem ainda corruptíveis. Estamos ainda sujeitos a tropeços, quedas, doença, morte e assim por diante. Mas em nosso espírito, nós fomos vivificados com esse poder, o poder da ressurreição mencionado por Paulo nesse texto. Assim, o alvo da oração de Paulo é que nós, juntamente com os irmãos de Éfeso, conheçamos esse poder que foi demonstrado em Cristo na sua ressurreição. Pois por meio da ressurreição de Cristo, ele nos legou um novo estilo de vida que recebemos quando nascemos de novo. Por isso, Paulo, em Efésios 2, do 5 ao 6, depois de descrever a condição do homem, o homem como um pecador, sem esperança, ele demonstra o poder, o alcance deste poder de Deus quando diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Preste atenção agora. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse é o poder que Paulo suplica a Deus. Paulo suplica a Deus que os efésios conheçam esse poder, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o poder que chamou aqueles irmãos da morte, das trevas para a luz, que deu vida, vida eterna àqueles irmãos, que deu a eles uma nova vida, para que eles andassem em novidade de vida. Lembra qual era? Vocês não vão lembrar, mas qual era o alvo de Paulo lá quando eu preguei em Filipenses? A maioria nem estava aqui, né? Quando eu preguei em Filipenses. No capítulo 3, versículo 10, Paulo diz o seguinte: veja o alvo de Paulo. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Esse é o desejo de Paulo, conhecer a Cristo e o poder da ressurreição de Cristo. E ele continua: e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo quer participar dos sofrimentos de Cristo, enfrentando a morte para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Consegue entender por que para o cristão a morte é lucro? Então, a ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela é importante porque ela assegura a nossa regeneração. Segundo, essa doutrina é tão importante para o cristianismo porque ela também assegura a nossa justificação. Aqui vocês vão entender porque Paulo falou que se Cristo não ressuscitou, então não há esperança. Não há esperança para nós. Isso se dá porque a doutrina da ressurreição, ela assegura a nossa justificação. Na semana passada, o pastor Felipe Hirata, ele iniciou o culto lendo Romanos 4, 25. Não sei se vocês lembram. Onde Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação. Diz assim o texto que o Felipe leu na semana passada.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Veja como a justificação está conectada com a ressurreição. Ele foi entregue para os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Note. Veja o que a palavra de Paulo tem a nos dizer. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Aprovação da obra redentora por Deus Pai. Quando o Pai ressuscitou o Filho, ele estava dizendo ao mundo que ele havia aprovado a obra que Cristo realizara na cruz, a obra da redenção. Deus declarou na ressurreição de Cristo que não havia mais nenhuma pena a ser pago, pois tudo havia sido pago por Cristo naquela cruz. Não sobrou nenhuma culpa sequer. Na ressurreição, Deus estava dizendo a Cristo: eu aprovo tudo o que fizeste e achaste favor diante de mim. Sabe o que é mais impactante nessa história toda? É que nós somos atingidos em cheio por essas verdades. Pois quando Deus nos ressuscitou com Cristo, devido à nossa união com o nosso Senhor, essa declaração de aprovação de Cristo passou também a ser a nossa declaração de aprovação diante de Deus. Veja bem, na ressurreição, então Deus estava dando uma declaração a Jesus, dizendo: eu aprovei o que você fez. Eu aprovei a sua obra. Você encontrou favor, achou favor diante de mim. E quando nós ressuscitamos com Cristo, nós passamos a receber de Deus Pai a mesma aprovação. Eu aprovei a sua redenção. Deus olha para nós, miseráveis pecadores, imperfeitos, e diz: toda a penalidade dos seus pecados foi paga. Eu não te vejo mais como um culpado, te vejo como um justo diante de mim. Dessa maneira, a ressurreição de Cristo nos fornece uma prova final de que ele havia obtido a nossa justificação. Através da ressurreição, ele nos oferece, nos dá a prova cabal de que fomos justificados. Ele obteve a nossa justificação. Mas por que essa doutrina é tão importante para o cristianismo? E aqui eu quero responder a pergunta: como essa doutrina se aplica à nossa vida? Por que então essa doutrina é fundamental e importante para o cristianismo? Porque ela nos encoraja à perseverança e à dedicação no trabalho cristão. Em 1 Coríntios capítulo 15, aquele longo capítulo onde Paulo faz uma longa defesa acerca da ressurreição, lá no versículo 58, que é o último versículo, Paulo encerra da seguinte forma. Veja, ele tratou da doutrina da ressurreição e agora ele vai aplicar isso à vida da igreja. E ele começa: portanto, ou seja, por conta de tudo que eu falei, por conta de tudo que eu expliquei acerca da doutrina da ressurreição, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. A conclusão de Paulo é que a doutrina da ressurreição de Cristo deve nos impulsionar à perseverança. Mantenham-se firmes. Quando você pensar em desistir, quando você estiver desanimado, olhe para o túmulo vazio e persevere. No vocabulário cristão não deve constar a palavra desistir. No vocabulário cristão deve, no lugar da palavra desistir, deve ter a palavra perseverar. Troque o verbo. Ter perseverança, persistir no meio. O Hugo aqui quer participar do culto. O apóstolo Paulo continua no versículo 58 ainda dizendo assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Se dedique à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja como essa doutrina, ela nos impulsiona à perseverança e ao trabalho cristão, à dedicação ao trabalho cristão. Sejam dedicados à obra do Senhor. Se você se sente hoje desanimado a trabalhar na obra cristã, olhe para o túmulo vazio. Encontre ali forças
para perseverar na obra cristã. Por que essa doutrina é importante para o cristianismo? Porque ela nos encoraja a focarmos em outra realidade, a realidade celestial. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2, Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, veja bem, vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Parece que essa mensagem ela ecoa por toda a Bíblia, né? Quase todo sermão aparece alguma coisa assim. Você é um transeunte, você é um peregrino nessa terra. Porque é isso que nós somos. A doutrina da ressurreição, ela nos leva a focar em outra realidade. Não na realidade terrena, na realidade celestial. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são das regiões onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são de cima, não das que são daqui. E por último, por que essa doutrina é tão fundamental e importante para o cristianismo? Porque essa doutrina, ela nos impulsiona a viver uma vida santa. Paulo sabia que até mesmo nessa vida, a ressurreição de Cristo concede a nós poder para que sejamos transformados a ponto de viver vida santa. Paulo sabe que esse poder da ressurreição que atuou em Cristo, que também atuou em nós, revertendo a nossa condição, Paulo sabia que esse poder nos impulsionava também para viver uma vida santa, viver uma vida para a glória dele. Quando Paulo ora, então, pedindo que os efésios venham a conhecer a suprema grandeza do poder de Deus, Paulo automaticamente associa a ressurreição de Cristo com o poder espiritual que opera dentro de nós. É verdade que nós ainda não alcançamos a plenitude desta ressurreição com Cristo. Experimentaremos quando morrermos ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas esse poder hoje já atua, opera dentro de nós. Note bem as palavras de Paulo. Ele diz que o poder pelo qual Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera hoje dentro de nós. Mas qual a finalidade deste poder em nós? Qual é a finalidade deste poder que atua em nós? A finalidade deste poder é nos dar vitória cada vez maior sobre o pecado. Pecado este que ainda permanece em nossas vidas. E me veio à mente o texto que utilizei na ocasião do batismo. Texto de Romanos 6,4, texto que sempre é utilizado na cerimônia do batismo. Me permita ler com vocês o contexto que vai do versículo 1 ao 14. É um pouco longo. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Veja esta realidade. A realidade de que, pelo fato de termos sido ressuscitados com Cristo, devemos viver uma vida nova. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo, ele representa essas três realidades. A realidade de que fomos mortos, morremos para os nossos pecados, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Mas nós ressuscitamos para quê? Qual é a finalidade dessa ressurreição? Morremos para os pecados, fomos ressuscitados, fomos sepultados e agora ressuscitamos. Para quê? O texto continua. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós fomos unidos a Cristo, na semelhança da sua morte. E Paulo está dizendo, e certamente é certo que também seremos unidos a Cristo, na semelhança da sua ressurreição. Lembra o que ele disse no versículo anterior? Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ele continua: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A ressurreição de Cristo nos leva a viver para Deus. Ele foi ressuscitado e voltou à destra do seu Pai. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso ocorreu por causa da nossa ressurreição em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, porque é isso que aconteceu conosco. Nós voltamos da morte para a vida. Éramos mortos espiritualmente falando. E agora recebemos vida em Cristo Jesus, quando ressuscitamos com Ele. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, pelo fato de que temos este novo poder da ressurreição em nossas vidas, Paulo usa isso como uma razão para nos exortar a não pecar mais, a viver uma vida santa no Senhor. Veja essa realidade em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. A mesma realidade está expressa nesse texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha como Paulo começa. Porque vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, alguma coisa vai ser exigido de vocês por causa disso. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? Quais são os exemplos aqui? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Agora, vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês não devem mais viver nessas práticas. Paulo continua. Mas agora, por causa da ressurreição, porque vocês foram ressuscitados em Cristo, abandonem todas estas coisas. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguajar indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Veja como o apóstolo Paulo usa o fato de sermos ressuscitados, de termos sido ressuscitados com Cristo, para que venhamos a viver uma vida nova. Os nossos pecados, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, sepultada com Cristo. Mas a nova vida foi nos dada juntamente com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo para uma novidade, para viver em novidade de vida. Nós acabamos de ser expostos a uma das
doutrinas mais importantes do cristianismo. Mais importantes do cristianismo. Estamos diante de ortodoxia. E como costumo dizer, o objetivo de uma ortodoxia é nos impulsionar a uma ortopraxia. Em outras palavras, o objetivo da sã doutrina é sempre nos impulsionar a uma vida cristã marcada pela prática. Ortodoxia é ensino correto, sã doutrina, ortopraxia, prática desse ensino correto. Sempre. Sempre que Paulo expõe uma sã doutrina, logo em seguida Paulo mostra como essa doutrina deve ser aplicada às nossas vidas. Paulo expôs o capítulo 15 inteiro de Coríntios. 1 Coríntios, mostrando a doutrina da ressurreição, a sua importância. E ele conclui dizendo, agora vocês devem viver de acordo com esta verdade. Se você, diante de tudo que foi dito, se sentiu satisfeito apenas com o conhecimento que adquiriu hoje, ou com o conhecimento que você adquiriu em todas as exposições que eu tenho feito, então você tem fracassado como um cristão. O verdadeiro cristão, ele não busca o conhecimento pelo conhecimento. Ele busca o conhecimento para conhecer melhor o seu Senhor e se conformar aos padrões dele. Hoje, você tem duas opções. Se satisfazer apenas com o conhecimento ou refletir como esse conhecimento pode ser aplicado em sua vida. Talvez você nunca tenha pensado acerca das implicações da doutrina da ressurreição de Cristo. Se esse for o seu caso, espero que tenha percebido as implicações desta maravilhosa doutrina em nossas vidas. Espero que tenha percebido que esta ortodoxia nos impele a uma ortopraxia. Pois nós vimos aqui nessa exposição que essa doutrina nos impulsiona a adorar a Deus pelo fato dela nos assegurar a nossa regeneração e a nossa justificação. E assim, então, ela nos impulsiona para a vida em santidade. Temos a regeneração garantida. Temos a justificação assegurada. E também nós temos a santificação garantida. Vimos que essa doutrina é importante para nós pelo fato de que ela nos encoraja à perseverança, à dedicação no trabalho cristão. Vimos que ela nos encoraja a focarmos em outra realidade, a realidade celestial, não a terrena. E por fim, vimos que ela nos impulsiona a viver uma vida santa. A doutrina da ressurreição nos impulsiona, nos encoraja a tomar esse tipo de atitude. Perseverança, dedicação, focar numa realidade correta, terrena, e viver uma vida santa. Se ao fim desta mensagem você se sentiu motivado a perseverar ainda mais, se você se sentiu motivado a servir o Senhor com toda a dedicação, oferecendo a Ele então os seus talentos, se ao fim desta mensagem você se sentiu encorajado a viver focado nas coisas celestiais e não terrenas, se por fim você se sentiu impulsionado a viver uma vida santa diante de Deus, então você captou o supremo propósito da palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento. Ela foi nos dada para transformar as nossas vidas através desse conhecimento. Meu único objetivo ao expor a vocês qualquer texto da Bíblia é que esse conhecimento redunde em mudança de vida. Não em mero conhecimento teológico. Veja bem, eu não estou condenando o conhecimento teológico. Você já me conhece o suficiente para saber que eu amo teologia. Estou condenando o conhecimento pelo conhecimento, pois todo conhecimento que não transforma é conhecimento inútil. É conhecimento vão. A minha oração é que todas as implicações dessas verdades por detrás da doutrina da ressurreição redundem em louvores a Deus, perseverança, dedicação ao Senhor e nos leve a pensar, a enxergar o mundo sobre uma ótica celestial. Que essas verdades nos impulsionem a viver de maneira digna do Evangelho, agradar a Deus, nos leve a viver de acordo com os padrões encontrados na palavra de Deus. Se após ouvir tudo isso,
você apenas se contentar com o conhecimento pelo conhecimento, então você está fracassando na sua vida cristã. Mas se você, ao ouvir tudo isso, sair daqui hoje, após acabar esse culto, você refletir como você pode ser o melhor cristão, como você pode trocar as lentes que você tem usado para enxergar o mundo à sua volta. Talvez você está pensando somente no aqui, no agora, na terra. Talvez você não parou para pensar que você não é daqui. Se você começou a pensar nisso, se você começar a pensar nisso, se você começar a pensar em meios para servir melhor o corpo de Cristo, se você pensar em meios para buscar agradar a Deus, se santificando cada dia mais, utilizando os meios de graça, palavra, comunhão e oração, então o objetivo da palavra de Deus, o objetivo supremo da palavra de Deus será alcançado em sua vida. Que o Senhor nos ajude a sermos impactados por todas as doutrinas da palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude a fazer com que esse conhecimento desça do nosso cérebro para o nosso coração. Desça do conhecimento por si só, da teoria, para a prática. Porque, do contrário, todo o nosso conhecimento será em vão, inútil. Que Deus nos ajude nesta empreitada, nessa caminhada cristã a qual nós estamos inseridos. Não se esqueçam, nós ressuscitamos com Cristo. Temos uma vida nova. Temos o poder da ressurreição atuando em nós. Por isso podemos vencer o pecado. Por isso podemos lutar contra o pecado. Não é porque nós somos fortes, é porque há uma força muito poderosa atuando em nós. É a força, é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o poder que colocou Cristo na mais alta posição. É esse poder que atua em mim e em você. Então não há desculpa para viver uma vida desleixada, uma vida porca diante de Deus. Não temos desculpas. Nós temos um poder atuando em nós hoje. Devemos lutar com todas as nossas forças, porque já existe a força de Deus e existe o Espírito Santo que habita em nós para que consigamos vencer os nossos pecados. Vamos orar.